Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei como que vocês amanheceram ou como vocês estão se acordaram durante a madrugada e se lembraram de Deus e começaram a orar. Gente, o que eu mais fiz durante essa madrugada, assim, quando eu acordava e antes de dormir, sempre eu converso muito com Deus, sabe? Principalmente a respeito de amor, que às vezes você não se sente amada, né? Você faz de tudo e, na verdade, é como se para as pessoas você não tivesse feito nada. É triste, é desgastante. É, é só Deus para mostrar para você que você deve continuar, que você não deve desistir, que você deve ser forte, porque não é fácil. Você cuida das pessoas, você conversa, você faz de tudo para a pessoa se sentir uma rainha, um rei, e de repente você vai com educação, você agradece, mas você percebe que você não tem valor nenhum para o ser humano. O ser humano, nem você com dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas nem se você tivesse uma fortuna, o ser humano não daria a você o valor devido. Por trás ele iria falar, ele iria espraguejar, iria invejar, por trás ele iria simplesmente fingir que é seu amigo, fingir que é sua amiga e rir da sua cara. Então, assim, às vezes você acha que você é amado, você é querido e você está sendo enganado. Aí quando você percebe uma piadinha ali, uma piadinha aqui, aí você começa a perceber que você nunca foi amado. Eu conversei com Deus, falei, Senhor, eu percebi que maldita a hora que meu pai e minha mãe, isso eu já repeti para Deus várias vezes, se coabitaram, se envolveram e acabaram me fazendo. E de repente, o Senhor permitiu que eu fosse para uma família que também não me amasse, que não me amavam, que não me respeitavam, que me julgavam, me julgam. E é triste, sabe? É triste você perceber que por mais amor que você dê, você não vale nada, né? Às vezes não é só comigo. Eu sei que muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas passam por esse momento de dor, de saber que, poxa, eu fiz tudo. Eu fui legal, eu fui amiga, eu fui companheira, eu fui boa filha, eu fui educada, eu pedia por favor, por gentileza. E de repente, sabe o que acontece? A pessoa, ela fala de você coisas e ela te julga de uma maneira para te machucar. Porque na verdade, acredito que essas pessoas aí são mais infelizes do que nós. São pessoas que trabalham o tempo todo, são pessoas que estão sempre servindo aos outros como se fossem escravas. E elas sabem que são. Eles não chamam ela para ir na praia, não chamam para ir no hotel chique para passear, mas muitas vezes serve como escrava. Eu falei com a minha mãe ontem, falei, sabe mãe, aquela fulana que a senhora sempre tratava como filha, que a senhora, né, vendia salgadinho junto com ela, dava o dinheiro para ela, que a senhora sempre estava ali. Hoje ela tem dinheiro, ela não procura a senhora para saber se a senhora precisa de um centavo. Ela não procura a senhora nem para falar, oi Lelei, tudo bem com você? Não, sabe por quê? Porque ela não precisa da senhora, porque ela ganhou um dinheiro aí, né, de uma indenização. E nem se esse dinheiro acabasse, a senhora tá doente. Ninguém quer ninguém doente, não. É difícil querer uma pessoa doente com problemas. Às vezes, se você é rico, tome cuidado. Tem muitas pessoas que estão perto de você, que eu já vi pessoas milionárias,
pessoas que falam por trás, pessoas que dão gargalhadas, que riem da vida delas, que falam, olha como ela é feia, ridícula. Eu já vi a própria sobrinha falar que a tia era ridícula e que a tia merecia chifre. Olha o que a sobrinha desejava para a tia. A minha tia é feia, ridícula, se veste mal. Ela merece chifre mesmo. Tia de sangue. O tia era emprestado. Então, assim, é muitas decepções a cada dia. E você tem que suportar. Você tem que suportar. E você só suporta com a ajuda de Deus, aprendendo mais de Deus, aprendendo mais de Deus. Nós vamos ler aqui o capítulo 11 hoje, do 4º livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que é Números, antes de Jesus vir, Filho de Deus, que é o capítulo 11. Então o povo começou a se queixar amargamente perante Jeová. Versículo 1. Então o povo começou a se queixar. Quantas pessoas você faz bondade, Deus fazia bondade, tirou o povo do Egito. E Deus, o povo estava se queixando amargamente perante, na frente, perto de Jeová. Quando Jeová ouviu isso, nossa, quando a gente escuta que nós estamos fazendo de tudo para ser uma pessoa legal com outra pessoa, fazer o bem para os outros, aí você vê que a pessoa está se queixando. Jeová ouviu isso, aí a ira de Jeová se acendeu e começou a queimar. E um fogo da parte de Jeová, Jeová mandou um fogo, e esse fogo começou a queimar entre o povo de Israel e a consumir alguns seres humanos israelitas nas extremidades do acampamento de Israel. Versículo 2, esse versículo 1, gente, é muito importante, tá? Então o povo começou a se queixar, o povo de Israel, vendo o que Deus fazia. Deus tirou eles do Egito, da escravidão, e Deus começou a perceber que eles estavam se queixando dele. Quantas pessoas se queixam de você? Você é educado com a pessoa, você fala por favor, por gentileza, você não liga um som no dia do seu aniversário, você faz de tudo para não fazer maldade para as pessoas e de repente uma pessoa que você nunca esperava te passa uma rasteira, te faz uma maldade achando que nunca vai acontecer nada com ela, que Deus não está vendo o que ela está fazendo com você, que você foi fiel, que você estava do lado dela, que você estava ali tentando ajudá-la. E de repente, quando ela recebeu um dinheirinho de indenização, acha que é a rainha da cocada preta. E aí quer pisar em você, quer falar tudo o que pensa de você, porque na verdade essa pessoa é uma amargura de pessoa. Dentro dela só tem amargura, dentro dela só tem dor e solidão, porque ninguém a ama, porque na verdade as pessoas a usam como escravidão. As pessoas a usam o tempo todo. E ela sabe disso. Ela só sabe que ela só vai servir até quando ela tiver saúde, porque quando ela não tiver saúde mais, eles vão colocar ela no asilo. E quanto eles puderem sugar dela, eles vão sugar. E a pessoa sabe, mas finge que não está vendo o quanto eles estão sugando dela, que ela poderia estar viajando, poderia estar no resort, poderia viajar, mas de repente está trabalhando. É porque a pessoa vê, sabe. Então Deus, no versículo 1 do capítulo 11, ele viu a queixa do povo de Israel contra ele, se queixando amargamente perante Jeová, sabe, fazendo queixa. Quando Jeová ouviu isso, gente, a ira de Jeová, de Deus, Pai de Jesus, se acendeu. E Deus mandou um fogo da parte dele. E esse fogo começou a queimar ali entre o povo de Israel que estava acampado. Algum das extremidades do acampamento viu aquele fogo porque Deus ficou irado. Você fica irado quando você é educado com a pessoa? Que você sempre foi um bom vizinho, boa vizinha, boa filha? Você sempre foi uma boa esposa, uma boa namorada? Um bom namorado, um bom vizinho, e de repente tudo começa a mudar por causa de um dinheirinho? Da ganância, da arrogância, da tristeza que há no outro?
Aí você começa a perceber que o quê? Que essa pessoa tá sendo ingrata, ingrata, ingrata pelo tempo que o que você fez serviu para ela. Ingratidão, mas Deus viu a ingratidão. Ai, Deus mandou fogo, 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 fogo para queimar eles, para queimar o povo de Israel que estava se queixando dele, porque ele foi lá no Egito, ele mandou Moisés, Arão, tirar ele mandou 7 pragas. 7 pragas. Deus falava, deixa meu povo ir. Deus entrava no coração de Faraó, Deus entrava no coração do povo do Egito. Deus fez o mar virar tudo sangue, mostrando, gente, se eu tivesse visto uma coisa dessa, que se queixar de um Deus desse. Mas não, eles se queixaram de Deus e Deus mandou fogo. Versículo 2, quando o povo clamou a Moisés, aí eles olharam para Moisés. Olharam para Moisés porque Moisés falava com Deus. Deus falava só com Moisés. Deus escutava a voz de Deus. E Moisés, o que ele fez? Fez igual a Luciana. Suplicou a Jeová. Suplicou a Jeová. Ai, Gil, o povo está lá reclamando, com a ingratidão, reclamando de Deus, amargamente de Deus. Deus fica irado, fica nervoso porque, poxa, gente, o que eu tô fazendo por vocês e o que eu fiz por vocês até hoje não valeu de nada. Eu vou mandar fogo para vocês, fogo! E aí, quando o povo viu que estava pegando fogo e que era da parte de Deus, eles olharam para Moisés e falaram assim, Moisés, é você que conversa com Deus, vai lá, suplica sobre nós. Nós acabamos de fazer aqui uma queixa sobre ele, reclamar da vida dele, reclamar dele, e nós queremos que você converse com ele. E Moisés, bonzinho que era, né? Bonzinho que era, foi lá no versículo 2, clamou a Moisés o povo e Moisés suplicou a Jeová. E por causa de Moisés, o fogo se apagou. Deus fez o fogo se apagar por causa de Moisés. Versículo 3, por isso aquele lugar recebeu o nome de Tabera. Tabera, por quê? Por quê? Porque um fogo da parte de Jeová havia acendido contra o povo de Israel que estava reclamando dele. Reclamando de Deus, vendo as coisas que Deus fazia, não é igual nós que não vemos Deus, não escutamos Deus. Mas não, eles estavam vendo Deus, o poder de Deus, e reclamando ainda. E Deus ficou irado e mandou fogo sobre eles. E eles olharam para Moisés e falaram assim, só Moisés conversa com Deus. Deus escuta Moisés. Moisés suplica para Deus parar esse fogo. E Moisés suplicou, mas agora Luciana, não manda embora não, tadinho. Tem família, dá mais uma chance. Mas na hora que foi a minha vez, ninguém me ajudou, né? Na hora que foi a vez da Luciana, de ser justa com a Luciana, de conversar com a Luciana com educação, ninguém veio, né? Para julgar e apontar o dedo, para falar mal por trás, por aí, e para contar a historinha do seu jeito. É muito bonito, né? Porque eles são assim, eles fazem as coisas erradas, mas não conta do jeito deles. Eu não conversei com a Luciana direito, eu não sentei para conversar com ela, eu não mostrei notinhas para a Luciana do que eu estava comprando. Eu quebrei coisas da Luciana sem pedir a Luciana. Eu não perguntei para ela se podia quebrar ou se não podia quebrar. Porque coisa dos outros, a gente não pega e quebra não, gente. A gente pergunta primeiro. Você não pode chegar na casa de uma pessoa e ter um tijolo na frente da casa dela, na frente da casa dela, e você tirar aquele tijolo do lugar, não. Você tem que perguntar para a pessoa primeiro. E aqui, o que você vai fazer com isso aqui? É tudo conversado. E aí, quando a pessoa vai lá, né? Porque o bem material, ele é muito mais importante do que o ser humano, Luciana. É muito mais importante do que a amizade, ou do que o carinho, ou do que o respeito que a Luciana teve comigo esse tempo todo. Um bem material? Não, eu vou levar no caixão, nunca vai ser destruído, mas a Luciana vai ser destruída. Gente. É assim na nossa vida. Você sempre tendo decepções com o ser humano. Aí quando o ser humano vai contar para outra pessoa, a história ela conta do jeito dela. Eu não quebrei nada da Luciana. A Luciana pagou com o dinheiro dela, mandou colocar com o dinheiro dela, não quebrei nada dela.
Eu avisei a Luciana, eu mostrei todas as notinhas, uma por uma para a Luciana. Foi eu que fiz. A Luciana não fez nada. A Luciana ela é ingrata. Ingrata? Será que sou eu que sou ingrata? Será que fui eu que quebrei uma coisa que era dos outros? Será que foi eu que não conversei, que não sentei e conversei para nós falarmos a respeito do assunto? Para deixar as partes, olha, vai ser assim, 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 porque o certo e o justo é isso. E Deus estava fazendo isso, e o povo de Israel estava reclamando de Deus, e Deus mandou fogo sobre eles para matar eles mesmo. E nisso eles viram que Deus ia matar eles com fogo, eles pediram a Moisés para suplicar, para orar, para pedir a Deus para eles não fazer isso mais. E Moisés fez. Versículo 3. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Taberá. Por quê? Ele certamente nos fará entrar. Taberá, porque o fogo da parte de Jeová havia acendido contra o povo de Israel. Versículo 4. Então, os estrangeiros, morava também, não só israelense ali, até egípcio morava junto com eles ali, que Deus deixou. E porque esses egípcios se converteram a esse Deus, Deus Pai de Jesus, Deus Jeová. Versículo 4. Então os estrangeiros que estavam no meio expressaram desejos egoístas. Ah, quanto é mal a pessoa ter desejo egoísta. Eu só quero só para mim. Ah, pode a sua casa acabar, mas a minha não. Ah, fulano pode cair, machucar, mas eu não. Desejo egoísta. E os israelitas começaram a chorar novamente e a dizer: quem nos dará carne para comer? Nossa, se estivesse no tempo de hoje, hein? A carne, o preço que tá, ganhando um salário mínimo, ixi, iam chorar até dizer que chega. Ninguém ia fazer nada. Porque Deus, eles começaram a chorar. Aqui no versículo 4, quem nos dará carne para comer? Tá igual o povo brasileiro que falou assim: não tenho nada contra Lula e nada contra, nem a favor. Nem a favor, não sei, a favor a Lula e não sou a favor também a Bolsonaro, todos os dois erraram. Quem nos dará carne para comer? Será que a carne foi para R$ 10 agora? Não sou bolsonarista, não sou lulista, sou de Deus. Eu só acredito em Deus, em ser humano não acredito mais. Já acabou minha cota de acreditar em ser humano. Versículo 5. Como sentimos falta dos peixes que comíamos de graça lá no Egito, gente. Ai, que falta que faz aqui esse peixinho. A gente apanhava, nós tínhamos que acordar de madrugada para trabalhar feito escravo, para fazer comida. Nós éramos empregados dos egípcios. Nós não poderíamos ir em festas, nós não éramos tratados como iguais, os egípcios. Ai, mas eles me davam peixinho. Ai, que saudade daquele peixinho frito que nós comíamos assadinhos no fogo lá no Egito. Que saudade que não tem carne, no que não tem carne. Que saudade. Tô com saudade dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos que tinha no Egito. Ai, meu Deus, aqui não tem. Aqui não tem. Nós estamos livres, mas não tem peixinho, não tem alho poró, não tem alho. Ai, meu Deus, não tem melancia, não tem pepino, não tem cebola. Ai, é disso que estavam reclamando. Deus tirou eles da escravidão. Deus tirou eles porque eles estavam choramingando lá. Deus mandou Moisés ir lá para ajudar. Eles estavam orando, pedindo a Deus. Pai, Deus mandou lá. Eu não entendo. Você entende o ser humano? Você entende? Por isso que o meu coração está cada dia mais assim, duro igual pedra. Entendeu? Versículo 6. Mas agora, nós, povo de Israel, estamos definhando nesse deserto. Não vemos nada, a não ser esse tal de maná que Deus manda do céu todo dia para a gente comer. Só maná. O nosso prato é repetitivo. Todo dia a gente come só arroz, arroz, arroz. Só maná, 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 maná. Não aguento mais comer maná. Lá a gente comia pepino, nós comíamos melancia, nós comíamos alho poró, nós comíamos cebola. Lá nós tínhamos pepinos.
Nós tínhamos os nossos peixinhos, cada dia nós comíamos uma coisa diferente. Não, Deus só manda esse tal de maná. Todo dia faz chover maná, maná, maná. Não tô aguentando mais maná. Olha para você ver que povo ingrato, que continua ingrato. Ai, estamos definhando, não vemos nada a não ser esse tal de maná que Deus manda do céu todo dia para a gente comer. Versículo 7, a propósito, o maná era como a semente de coentro e parecia resina bidélio. Versículo 8, o povo de Israel se espalhava e apanhava o maná e moía o maná em moinhos manuais ou socavam o maná num pilão. Depois o cozinhavam em panelas ou faziam do maná pães redondos. E ele tinha o sabor de um bolo feito com azeite. Versículo 9. Quando o orvalho caía sobre o acampamento de Israel, durante a noite, o maná também caía sobre ele. Mas caía maná o tempo todo, não faltava não. Versículo 10. Moisés ouviu todas as famílias do povo chorando de Israel, cada homem à entrada da sua tenda. E Jeová ficou muito irado. Poxa vida, eu tirei esse povo do Egito. Olha, de novo Jeová ficou irado no versículo 10 do capítulo 11 de Números. Moisés ficou irado, eu estou irada também, irada com a falsidade humana. Estou irada com a inveja humana. Estou irada com a decepção dos seres humanos que só querem para eles. É muito triste. Para Deus é muito triste para um ser humano ver que ele faz de tudo e na verdade no final não tem valor de nada. E Moisés também ficou muito aborrecido com o povo de Israel, de ficar reclamando de Deus, com vontade de comer melancia, o pepino, mas o maná, gente, era Deus mandava toda hora, todo dia. Vinha o orvalho, o maná caía sobre o orvalho. Versículo 11, então Moisés disse a Jeová, Jeová, por que o Senhor causaste aflição ao teu servo Moisés? Ai, estou tão aflito, Senhor Jeová, estou aflito. Por que não achei favor aos teus olhos? Eu estou achando que o Senhor não gosta de mim, não. Eu estou achando que o Senhor não gosta de mim, Senhor Jeová. Por que eu não achei favor aos teus olhos, eu, Moisés? De modo que o Senhor puseste sobre mim, Moisés, o fardo de todo este povo de Israel. Tudo eles vêm reclamar comigo e eu tenho que conversar com o Senhor. Eu tenho que carregar esse povo que, infelizmente, é decepcionante. Para o Senhor, imagine para eu. O Senhor não gosta de mim, não? O Senhor não gosta de mim. O Senhor não achou favor a mim, não, né? Versículo 11, do capítulo 11 de Números. Moisés reclamou com Deus. O Senhor não gosta de mim, não, né, Senhor Jeová? Porque olha para o Senhor ver. O Senhor colocou um fardo sobre mim que eu não consigo carregar. Esse povo só reclama. Esse povo é tudo egoísta, só vê o lado deles. Que fardo horrível que o Senhor colocou sobre mim. Só pode ser que o Senhor não gosta de mim. O Senhor não olhou para mim com favor. Versículo 12. Eu, Moisés, fui eu quem concebeu todo este povo de Israel. Será que foi eu que dei à luz a todo esse povo de Israel? Que concebeu esse povo para levar esse fardo todinho nas minhas costas? Fui eu, Senhor Jeová, será eu, Moisés, quem deu à luz a esse povo de Israel todinho para carregar eles nas minhas costas? De modo que me digas, por favor, Senhor Jeová, carregue-os no colo. Eu estou carregando esse povo de Israel no colo. Assim como um servo carrega a criança de peito até a terra que jurastes que daria a esse povo de Israel, aos antepassados deles. Eu estou sofrendo. Moisés disse, eu estou sofrendo, estou padecendo com gente que, infelizmente, não tem gratidão, não é grato, que tem só maldade dentro do coração, só reclama, não é grato por nada. Versículo 13, onde encontrarei eu, Moisés, carne, Senhor Jeová,
para dar todo este povo aí de Israel. Olha quanto povo é. O Senhor prometeu para Abraão que o Senhor ia multiplicar a descendência dele mais do que a areia do mar. Pensa a multidão de gente que é. Aonde eu vou achar carne para esse povo, Senhor Jeová? Pois continuam esse povo de Israel a chorar diante de mim, Moisés, dizendo: dei-nos carne para comer, Moisés. Dei-nos carne para comer, Moisés. Aonde eu vou achar carne nesse deserto? Não tem nem açougue aqui? Versículo 14. Oh, Senhor Jeová, sozinho eu, Moisés, eu não consigo suportar todo este povo de Israel. Isso é demais para mim. Versículo 15. Se é assim que o Senhor, Senhor Jeová, vai continuar a me tratar, por favor, Senhor Jeová, mata-me. Mata-me agora, agora mesmo. Se achei favor aos olhos do Senhor Jeová, não me faças ver mais nenhuma calamidade. Me mata, me mata. É melhor o Senhor me matar do que eu continuar aqui vendo esse povo. Esse povo que não tem coração, que não tem sentimento, que eu faço bem para eles, que o Senhor faz o bem, ele só fica reclamando. Só fica reclamando, só reclamando, só sendo falso, falando por trás, falando a conversinha deles. A verdade não, justo não são não. Me mata de uma vez, Senhor Jeová, me mata, me tira daqui. Porque parece que o Senhor não gosta de mim, de ter colocado esse povo nas minhas costas para me carregar, esse povo de Israel, esse povo que infelizmente não tem nenhum tipo de respeito nem pelo Senhor, nem por mim, nem por ninguém. Eles querem cada vez mais, ser mais invejosos. Invejosos. Malditos. Invejosos. Diz na palavra de Deus que a inveja é pior do que a obra de feitiçaria. Se a pessoa vê uma coisa na sua casa, ela quer comprar igual, ela quer ter igual ou melhor do que você, porque não quer que você tenha. Ah, mas Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. Deus não dorme. E ainda mais aqueles que dedicam a Deus o seu coração, que conversam com Deus. Mesmo que sejam pecadores, Deus escuta. Cuidado, cuidado. E Moisés pediu a morte, assim como eu peço a morte todos os dias para Deus. Versículo 16, Jeová disse a Moisés então. Jeová olhou para Moisés e disse: Moisés, reúna para mim Deus, Pai de Jesus, 70 homens dos anciãos de Israel. É como se fossem pastores anciãos. Homens que você, Moisés, reconhece como anciãos e oficiais do povo de Israel. Leve-os, esses 70 anciãos, à tenda de reunião de Deus e faça-os ficar ali com você, Moisés, esses 70 anciãos. Ficar ali na tenda de reunião, os 70 anciãos vão ficar ali, façam com que eles fiquem juntinho de você na tenda de reunião de Deus. Versículo 17. Eu, Deus, Pai de Jesus, Jeová, descerei e falarei com você, Moisés, ali na tenda de reunião de Deus, onde está os 70 anciãos junto com você. Tirarei um pouco do espírito que há sobre você, Moisés, e o colocarei sobre os anciãos. Eu tirarei um pouco do espírito que está sobre você, Moisés, e colocarei lá nos 70 anciãos de Israel. E os anciãos, os 70 anciãos, o ajudarão, Moisés, a levar o fardo do povo de Israel, porque é um fardo pesado. Esse povo de Israel é clamão, invejoso, maledicência, falar mal dos outros por trás, inventar história, pegar uma história e transformar a história em outra coisa. Eu vou pegar esse fardo, esse espírito que está de você, eu vou colocar nos 70 anciãos, para que você, Moisés, não tenha de levá-los sozinhos. Esse povo de Israel, como você está falando, que é para me matar você, que você não quer nem mais viver. Versículo 18, você, Moisés, deve dizer ao povo de Israel, santifiquem-se para amanhã, visto que vocês certamente comerão carne amanhã. Porque choraram aos ouvidos de Jeová reclamando, porque queriam comer carne, disseram: ai, meu Deus, quem nos dará carne para comer aqui no deserto?
Estamos com saudade dos pepinos, dos peixinhos, da melancia do Egito. Estávamos melhor lá no Egito. Jeová certamente lhes dará carne. E vocês comerão carne amanhã, porque ficaram reclamando no ouvido de Deus e no meu também. Versículo 19, vocês, povo de Israel, comerão, não um dia só carne, não. Vocês estão reclamando que estão com saudade do peixinho, do pepino, do alho poró, do alho, lá do Egito? Estão com saudade do Egito? Vocês querem carne? É isso que vocês querem? Vocês querem é carne. Versículo 19, então vocês vão ter carne, porque Deus vai mandar carne para vocês. Ai, Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouviu. E vai mandar carne para vocês. Mas vocês, certamente, Deus vai dar carne para vocês e vocês comerão carne, como vocês querem. Versículo 19. Vocês comerão, vocês não vão comer só um dia carne, não. Nem 2 dias só, não. Nem 5 dias, não. Nem 10 dias, não. Nem 20 dias, não. Deus não vai dar só 20 dias carne para vocês, não. Versículo 20. Mas Deus vai mandar carne para vocês comerem um mês inteiro. Um mês inteiro. Sabe quando o filho, ele fala, você não vai comer, vai comer tudo. Ah, não. O filho fala assim, ai mãe, tô com vontade de comer chocolate. Tô com vontade de comer. A mãe não tem dinheiro, não tem dinheiro. A mãe compra a caixa de chocolate e fala, come tudo. Tudo até dor de barriga. Toma vergonha na cara. Deus fez isso. Deus mandou um mês, gente, de carne caindo do céu, carne. Um mês só comendo carne. Carne já enjoo. Imagine comendo só carne um mês. Imagine, ele não queria carne? Deus mandou carne. Um mês inteiro. Versículo 19, vocês comerão carne. Versículo 20, até que saia carne pelas suas narinas e se torne algo nojento para vocês, pois vocês rejeitaram a Jeová. Vocês reclamaram de Jeová, do maná de Jeová, que está no seu meio, Jeová, no meio do povo de Israel. Vocês choraram diante de Jeová, dizendo, por que nós saímos do Egito? Lá a gente tinha peixinho, pepino, melancia, alho poró, alho para comermos. Aqui não, fica só comendo esse maná, reclamando de barriga cheia. Agora vai comer um mês só de carne. Deus não vai mandar um dia não, vai um mês de carne. É só carne que vocês vão ter para comer. Versículo 21. Então, Moisés disse ao povo de Israel, este povo no meio do qual estou, que é o povo de Israel, são 600.000 homens a pé. E ainda assim, tu dizes, eu lhes darei carne suficiente para comer um mês inteiro. Falou com Deus, né? O Senhor vai dar um mês inteiro, mas mais de 600.000 homens, um mês inteiro o Senhor vai dar carne para eles? Você acha que era como que Deus mandava carne? Não era no açougue, não tinha açougue no deserto. Não existia açougue lá. Versículo 22. Se rebanhos inteiros de ovelhas e bois fossem abatidos, será que seria suficiente para 600.000 homens? Ou se todos os peixes do mar fossem apanhados, será que seria suficiente para 600.000 homens de Israel? Homens quer dizer mulheres e crianças no meio, gente. Versículo 23. Jeová disse então a Moisés, será que a mão de Jeová é curta demais? Jeová disse então a Moisés, Moisés, você acha que a minha mão ela é curta demais? Agora você, Moisés, verá se eu, Deus, Pai de Jesus, Jeová, o que eu digo vai acontecer ou não vai acontecer? Você vai ver, Moisés, se o que eu digo vai acontecer ou não vai acontecer. Versículo 24. Então Moisés saiu e falou ao povo as palavras que Jeová disse para ele. E reuniu 70 homens dos anciãos do povo de Israel e os fez ficar em volta da tenda de reunião de Deus. Versículo 25. Jeová desceu então numa nuvem. Olha, versículo 25. Jeová desceu então numa nuvem e falou com ele.
e tirou um pouco do espírito de Moisés, que havia sobre Moisés, que Deus colocou sobre Moisés, e pegou um pouco desse espírito que Deus tinha posto sobre Moisés e pôs sobre cada um dos 70 anciãos. E logo que o espírito veio sobre os anciãos começaram a agir como profetas, mas fizeram isso apenas aquela vez, porque Moisés estava muito cansado. Versículo 26. Dois desses homens ainda estavam no acampamento de Israel, e eles se chamavam Eldade e Medade. E o Espírito de Deus veio sobre eles, e eles se achavam entre os alistados, mas não tinham ido até a tenda de reunião. E eles começaram a agir como profetas no acampamento mesmo. Lá do acampamento, eles nem foram convidados para ir na tenda de reunião, que eles não eram anciãos. Mas mesmo assim, mesmo não sendo anciãos e nem convidados por Deus para ir na tenda de reunião, para passar um pouco do espírito que estava em Moisés para o espírito dos anciãos, esses dois aqui, que está no versículo 26, Eldade e Medade, eles conseguiram um pouco, foi neles o espírito que estava em Moisés, um pouco desse espírito foi para a Idade e Medade, e eles começaram a agir como profetas no acampamento de Israel. Versículo 27, um jovem foi correndo contar a Moisés. Moisés, Moisés, Eldade e Medade estão agindo como profetas lá no acampamento. Versículo 28, em vista disso, Josué, que era filho de Num, que desde jovem era ajudante de Moisés, disse: Meu senhor Moisés, mande-os parar. Esse Eldade e Medade, eles não podem agir como profeta, não. Eles nem estavam na tenda de reunião, eles nem eram anciãos. Versículo 29, mas Moisés disse a Josué: Josué, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem ciúmes em meu lugar? Você tem ciúmes do meu lugar? Hein? Você tem ciúmes? Hein, Josué? No meu lugar? Quem dera que todo o povo de Jeová fosse profeta e que Jeová pudesse seu espírito sobre eles. Quem dera se todo o povo de Israel, que era o povo de Deus, fosse profeta e Deus colocasse o Espírito de Deus sobre eles, de todos eles, não só de alguns. Josué, você tem inveja? Você tem ciúmes de Deus colocar o Espírito dele sobre mim? Ou sobre... Você tem inveja? Versículo 30. Mais tarde, Moisés voltou para o acampamento de Israel com os 70 anciãos de Israel. Versículo 31. Então Jeová fez soprar um vento que começou a trazer codornizes. Codornas, né? Codornizes. Desde o mar e fazê-las as codornizes, caírem em volta do acampamento de Israel, formando uma camada de cerca de 2 covados sobre o chão e cobrindo a área de cerca de um dia de viagem para cada lado, em volta do acampamento de Israel. Versículo 32. Então o povo ficou acordado e recolheu as codornizes todo aquele dia, porque ele mandava o vento, mandava codornizes, mandava o vento, mandava codornizes. Toda aquela noite, todo o dia seguinte, ninguém recolheu menos de 10 homeres, e eles as estendiam as codornizes em volta do acampamento deles, de Israel. Versículo 33. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, sem ter sido ainda mastigada, a ira de Jeová, de Deus, Pai de Jesus, se acendeu contra o povo de Israel, e Jeová atingiu o povo com uma matança muito grande. Ah, Deus não mata ninguém, não. Aqui de novo, versículo 33, Deus mata. Uma matança muito grande, olha. Versículo 33, mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes do povo de Israel, sem ter sido mastigada ainda, a ira de Jeová se acendeu. De repente ele viu aquilo e falou: que esse povo nojento, hein? Que fica só reclamando de mim. A ira dele se acendeu de novo. Sabe quando você lembra de uma coisa que a pessoa fez de maldade com você, de repente você fica nervosa? Deus também ficou irado, nervoso. E o que Deus fez? Atingiu o povo de Israel com uma matança muito grande. Matou. Versículo 34. Assim,
o povo de Israel deram àquele lugar o nome de Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tiveram desejos egoístas. Então, se você tem desejo egoísta, se você quer tudo só para você, se você acha que você não deve respeitar as pessoas, se você acha que você tem que você fala atrás da pessoa, a pessoa não fica sabendo depois, se você acha que Deus não está vendo o que você está fazendo, que você não é uma pessoa justa, pode ter certeza que Deus manda uma matança, uma doença mortal. E ali foram enterrados muitos, povo de Israel, porque Deus lembrou do que eles estavam fazendo contra ele. E Deus falou assim, eu vou arrumar uma matança quando esse povo estiver comendo a carne, de tanto que eles ficam reclamando no meu ouvido. Eu fiz coisa boa para eles e eles querem me pagar com mal? Que isso? Eu não sou Deus bobo, não. Eu sou Deus de justiça. O que é justo e tem que fazer o justo, senão morre. E Deus matou. Deus matou. Ixa foi chamado de Quibrote Atavá. O povo partiu para Azerote e permaneceram em Azerote. Depois que Deus fez aquilo tudo, matou um monte de gente porque Deus ficou irado, que Deus se lembrou da reclamação do povo de querer comer carne e Deus mandou codornizes 1 mês para eles comerem. Quer carne? Vai comer carne que vai sair no seu nariz, no seu ouvido, para vocês tomar vergonha na cara. É assim que a gente faz com pessoas ingratas, pessoas que não têm gratidão, pessoas que são ingratas. Às vezes você está passando por um problema, você está com uma depressão profunda, você não está se sentindo feliz, você não arruma um companheiro. Sabe por quê? Porque você é ingrato, porque Deus está vendo, porque Deus não te dá, porque você não merece. É assim que Deus age. Deus age assim porque Deus fica irado, fica nervoso, igual nós ficamos também. Deus não é diferente. A única diferença é que Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é Deus que pode fazer todas as coisas, nuvens, estrelas, chover, matar, ressuscitar. Deus pode fazer tudo e nós não podemos. Mas ele fica irado, nervoso sim, ele mata sim. Ele fica triste sim. Josué estava com ciúmes de Moisés, falou assim, ué, por que Moisés? Só os anciãos que tinham que ter o Espírito de Deus, por que aqueles dois não estavam lá na tenda de reunião, Edade e Medade, e receberam o Espírito de Deus? Eles estavam no acampamento, não pode não. Aí Moisés olhou para ele e falou assim, Josué, você tem ciúme de mim, Josué? Você tem ciúme do Espírito que Deus colocou em mim, Josué?